Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise de novas preocupações que o Fluminense vai ter, né? Que é chamado de mais problemas para o Flu. Interessante, hein? Vamos falar mais sobre isso, vamos analisar bastante e ver sobre quais são os dois problemas que o Fluminense está tendo e que realmente estamos tendo que conversar. Primeira situação é justamente desse tema aqui específico, que é justamente a nota oficial do Flu, que ele fala o seguinte: nota oficial, Lei Geral do Esporte, clubes emitem comunicado em conjunto. Não é apenas o Fluminense, tem vários outros clubes que também já emitiram esse comunicado. E vamos lá, vamos comentar mais sobre esse assunto. Aqui vai ser uma leitura grande, mas eu vou dar uma resumida aqui. Tá? Eu vou ler todo, porque eu quero que você saiba que está sendo discutido isso, mas eu vou dar uma resumida depois. A Lei Geral do Esporte está próxima de ser aprovada, o que é uma excelente notícia. O diploma não é perfeito, mas é um avanço enorme aos anacronismos da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor, que para mim ainda são falhos em bastantes situações. Nossa legislação desportiva precisa evoluir e a Lei Geral do Esporte é o caminho, que é justamente você englobar todas as leis em uma só. Entretanto, reapareceu, e isso é importante, no projeto de lei uma das maiores aberrações legislativas já vistas no esporte, a FAP, a Federação de Associações de Atletas Profissionais. Trata-se de mais uma entidade privada que recebeu volumosos recursos oriundos das taxas de transferência de atletas e também sobre os salários pagos, sobre o mando de contribuição parafiscal criada por lei. Tal entidade requisitória nunca prestou contas a respeito da utilização das receitas. Calma que eu ainda vou falar o que é isso. Trata-se de uma parafiscalidade cobrada sem ato de lançamento fiscal e que, em números, absorve 1% dos valores de todas as transferências de atletas sobre a justificativa de auxiliados. Calma que eu ainda vou falar sobre o que é isso. O que nunca se comprovou. Isso é muito interessante falar. Nunca se comprovou ao retorno sobre isso. O volume inestimável de recursos que beneficia tal entidade é incomparavelmente superior àquilo que se demonstrou aplicado à causa. Ou seja, realmente o que é dado para a entidade não é recebido por os atletas. Mas calma que eu vou falar o que significa isso. Para piorar, não há qualquer demonstração dos critérios para a aplicação dos recursos ou como se elegem os beneficiários. Ou seja, não há muita informação sobre essa FAP. Calma que eu ainda vou falar sobre isso. Só queria ver se estava direitinho. Os clubes não são contra contribuírem financeiramente para os podcasts. Quer dizer, apesar de ter sido expurgada da Lei Pelé após anos de luta de clube, a FAP reaparece no novo projeto da lei como resultado de milagrosa influência política. Isso daí eu quero falar detalhe depois. E mais forte do que nunca. Os clubes não são contra contribuir financeiramente para os pós-carreira dos atletas ou para a melhoria do ecossistema, mas convidam o parlamento e o governo a desenhar alternativas menos espúrias para tanto e com rigor na fiscalização dos fundos geridos em favor dos atletas. Isso dito, pedimos ao Senado e todos que defendem a rigidez do futebol, dos esportes em geral, que vetem a reinclusão da FAP na Lei Geral do Esporte. O tema é importante e os clubes estão dispostos a debate para a criação de um mecanismo que de fato resolva a causa que se defende, mas sem novos penduricalhos que visam o obscuro privilégio de minorias e feudos. Vamos com calma sobre isso. Dito isso, você vê que é claro e evidente que esse texto fala sobre a FAP e sobre as questões. Mas o que é uma FAP? A FAP é um sindicato. Isso é um sindicato. Então, os sindicatos que não ajudam em nada entram na Lei Geral do Esporte. E aí, só para a gente entender melhor,
O que os sindicatos deveriam fazer e o que eles fazem de fato? O que o sindicato deveria fazer é você não precisar ir para algum lugar, você não se preocupar com os seus direitos, porque os sindicatos ajudariam você a isso. Agora, é isso que acontece de fato? Não. Eu já trabalhei num local que realmente tinha um sindicato bem forte. E nada ajudava. Sabe? Parecia que era outros 500. Estou te falando o seguinte. A proposta inicial do sindicato é maravilhosa. É realmente ditar seus direitos para que realmente você não precise procurar tanto. É melhorar até mesmo juridicamente os seus status. Acontece de fato? Não. É muito contrário a isso tudo que acontece. Os sindicatos é só um balcão de negócio que eles ganham dinheiro sem fazer absolutamente nada. Nada. E só quando vocês reclamam demais é que acontece alguma coisa. Agora, vamos ampliar um debate um pouco? É só fazer o L de Lula que vocês vão ter isso tudo. O Lula é sindicalista. Ele precisa dar dinheiro para os sindicatos. Um dos sindicatos que mais realmente recebeu verba do Lula, do governo, por medida de lei, é a FAP. E você acha que a FAP não entraria nessa lei geral do esporte? O que eu falo é o seguinte: quando você coloca um presidente em exercício, quando você vota lá 13 e fala que é bem para a democracia, você não é somente a questão da democracia. É a questão de tudo que ele vem junto. Quando você vota num cara que é notavelmente sindicalista, você está votando para que o sindicato continue roubando dinheiro das pessoas. E hoje, os sindicatos vão roubar mais dinheiro ainda. O Fluminense vai ser roubado. E quem votou 13 na urna e é tricolor, parabéns. Você está roubando o Fluminense. Como também roubando todos os outros times. Eu estou te falando. Você não pode conversar comigo sem antes dizer o que você pensou em votar em tal candidato. Eu quando voto, eu voto no conjunto da ópera. Eu voto sabendo de tudo que a pessoa pode fazer. E você sabia o que o Lula ia fazer. Porque a gente já teve uma ideia, passando 8 anos com ele e mais 7 anos com a Dilma. 7 não. Foi até 13 mesmo. Foi 8, 5. Mais 5 com a Dilma. Então sim, você sabe o que ia acontecer. Então quem fez o L, parabéns. Eu não fiz. E só pra deixar claro, aqui não é um canal de direita, nem é canal de esquerda. Eu tô nem aí com isso, cara. Eu não sou isso. Eu não sou um cara... Eu não comungo com várias coisas que a direita fala, como também não comungo com muitas das coisas que a esquerda fala. Então desculpe, não me chame de direitista. Não me chame de conservador. Não me chame de fascista. Como também não me chame de esquerdista e de comunista. Só estou falando a verdade. Se custando não. E vai custar no Fluminense. Vai custar nos cofres públicos do Fluminense. Antes de continuar falando mais sobre isso, se inscreve no canal. Faça o tiro pra você que é curte, comente e compartilhe. Faça o tiro pra você que é curte, comente e compartilhe. Se inscreve no canal. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Redes sociais na questão de vídeo e Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. Então bora falar mais sobre Fluminense. Outra situação mais complicada, que eu vou colocar na imagem ali, é sobre que Alexandre desperta interesse do futebol português. Sim. Se o André está despertando muito interesse, e realmente cada vez mais desperta mais interesse ainda, o Alexandre também é um. Está começando a despertar interesse. O time inteiro do Fluminense está despertando interesse por conta do Fernando Diniz. E é muito importante eu falar isso, porque uma das coisas que eu mais prezo é, tá bom, interesse do futebol português, isso é muito vago. De quem? E aí ele fala, do Benfica Sport.
o Paulo Brito fala sobre isso. Então a gente tem realmente ali algo que fala assim, interessante esse jogador aí. E é claro, né? A fase de negociação dele ainda está justamente no interesse. Estou interessado. Ainda não conversei. Ainda em fase de observação, o que querem ambos os times para um reserva. Porque realmente, eu analisei os dois clubes e realmente hoje o Alexander é um reserva. Para a questão do Benfica, ele não precisa mais de reserva. Ele precisa de titulares. Ele já passou dessa fase de que realmente assim pensar em montar um time. Ele precisa agora montar um time melhor. O Benfica até pode ter isso. Na minha análise, é factual que o Benfica ele só tá vendo mesmo. Não sei porquê, porque não é necessidade dele. O clube não passa por querer um reserva no elenco. E do outro lado, nós temos o Sport, que pode justamente ter ele como um bom reserva. É justamente isso, né? O que o Fluminense, o que o Sport quer, o Sporting quer, o que o Benfica quer, desculpa pelo soluço, e o que o Alexander quer. É muito bom saber disso, o que o Fluminense quer. E só para finalizar aqui, né, ampliando o debate sobre a questão financeira do Flu, é justamente isso. Eu acho que se for para alguém ser vendido, que seja o Alexander. Tá? A gente tem jogadores no elenco que podem realmente colocar ali. Eu sei que o Alexander hoje ele também tem uma participação de lateral, que é importante, enquanto o Marcelo não tiver. Mas que é factual que vamos ter que vender pelo menos mais um jogador. E se for justamente de todos que eu vejo, é o Alexander. Como que é difícil a gestão, né, de clube, quando você vê que política afeta a situação, que sua questão financeira afeta a situação. E você, acha fácil ser gestor? Desculpe pelo soluço, mas fazer o quê? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui, se inscreva no canal, faça tudo para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela aí, saudações tricolores.